Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos iniciando aqui mais uma aula de História, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda parte, né? Do capítulo 8, né? Que trata do consumo e da propaganda no Brasil, né? Vocês podem acompanhar aí na página 265, certo? Nesta página, né, a gente vai dar continuidade ao assunto de propagandas no Brasil, né, na época, no século XIX, certo? Essas propagandas, como nós já vimos, já estavam presentes no século XIX, né? E com o crescimento das indústrias, que aconteceu por volta do século XX, né, houve ainda mais, né, um aumento dessas propagandas porque aumentou, né, o número de produtos que estavam sendo fabricados. A propaganda, pessoal, ela é um meio de fazer com que as pessoas comprem aquele produto que está sendo anunciado, né? Muitas das vezes as propagandas são enganosas, né? Ou seja, não mostram a realidade do produto, né? E também exageradas, né? Porque o produto ele faz aquilo, mas não como mostram na propaganda, né? Então, há muito exagero também nas propagandas. A gente tem que saber diferenciar isso. Nós temos aí na página 265, né? Uma propaganda, ó. Eu era assim, né? Aí fiquei assim, ó. Ficou igual um esqueleto, né? Aí depois ficou assim, depois que tomou o xarope, né? Então esse xarope era milagroso, né? Então aqui no caso é um exagero, né? Aí diz assim, ó. Primeira questão, de acordo com o texto, por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda, né? Nós devemos, pessoal, aproveitar a propaganda, mas nós não podemos cair nas armadilhas, né? Consumir sem pensar, sem ver o que realmente, né, o produto vai fazer, né, na minha vida, porque neste caso aí dessa propaganda, a gente sabe que o xarope ele não é capaz de fazer isso. Ele pode ajudar, né, mas ele não é tudo isso que estão falando aí na propaganda. Então a gente tem que estar bem consciente daquilo, né, que os produtos irão fazer na nossa vida, né? E a segunda questão, observa a propaganda assim, qual é o exagero apresentado nela? Você vai dizer que exagero foi apresentado, certo? Essas questões vocês vão responder no caderno, já que aí não tem o espaço. Passando para a página 266, nós vamos falar um pouco sobre o incentivo ao consumo, né? As propagandas, elas incentivam muito o consumo. E como os anos iam se passando, né, a comunicação aumentou, o rádio, a televisão também começaram a fazer propagandas, até hoje a gente vê, né? Principalmente agora nós vimos na internet, né? A internet, para nós agora, né? Não, naquela época ainda não existia a internet, né? Existia o rádio, o jornal, a televisão, né? E as propagandas eram feitas neles, né? Hoje ainda tem, mas o nosso maior acúmulo de propagandas, né, na internet, porque também é o meio de comunicação mais usado, né, hoje em dia. Muitas pessoas que não tinham o hábito, né, de consumir determinados produtos começaram a consumir esses produtos devido, né, o aumento da comunicação e o aumento da propaganda, né? Quem podia consumir os novos produtos, né? Nós temos aí um textinho complementar, ó, falando sobre o estilo de vida moderno que passou a ser vinculado na imprensa, né? Não era acessível a todos, porque muitas pessoas não tinham condições, né, de adquirir esses novos produtos, né? A maioria da população era de baixa renda, não tinha acesso às novidades e acabavam não aproveitando as facilidades proporcionadas por essas mercadorias, né? Não era toda a população que tinha como, né, adquirir esses produtos. Tinha uma grande parte da população pobre que não tinha acesso nem a essa informação e nem condições de comprar os produtos, né? A propaganda e a política, né? A ditadura militar no Brasil, pessoal, que foi de 1964 a 1985, foi um período de muita repressão e censura, né, dos meios de comunicação, né?
Os meios de comunicação nessa época, eles girava em torno, né, da propaganda política, né? Eles faziam muitas propagandas sobre o governo, que o governo era muito bom. Inclusive, nós temos uma aí na página 267, tem assim, ó. Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. Tem uma flor, né? Uma rosa. E então o futuro chegou, aí tem uma rosa desabrochada, né? Aí diz assim na terceira questão, ó, descreva a propaganda. Você vai falar um pouco sobre a propaganda, né? A quarta, qual é a mensagem passada pela propaganda em relação ao governo da época, né? Na época, pessoal, aí diz que antes de 1964, ou seja, antes da ditadura militar, né? O governo era assim, a rosa ainda não tinha desabrochado. E depois, né, a rosa desabrochou. Então, o que ele quer dizer com isso, né? O que ele caracteriza a ditadura nessa época, né? Na realidade, a ditadura foi uma coisa ruim, né? Mas eles queriam passar uma coisa boa para a população, que o Brasil ele estava bom naquele momento da ditadura, né? Para as pessoas acreditarem nisso. E na quinta questão, você costuma ver propagandas políticas nos meios de comunicação atualmente? A gente vê, pessoal, hoje, né, uma época de política, a gente vê muito, né? Principalmente na internet, propaganda política, né? Aí nós vamos ter na página 268 e 269 atividades que vocês vão realizar, né? Falando também sobre propagandas, né? Você vai relacionar a imagem à legenda, né? Na primeira questão. A letra B, de que maneira a propaganda A procura convencer o público a comprar o produto, né? De que forma, né, que a propaganda A, ela faz com que as pessoas queiram comprar os produtos, né? Mostrar aí uma jovem, né, dentes sadios, saúde radiante, né? Mostra uma jovem com os dentes bonitos, né? A letra C, qual das propagandas dá destaque à origem estrangeira do produto? Porque isso é feito nessa época, né? Aí nós temos aí, ó, a letra B, né? A propaganda B, nós podemos aí ver uma colônia estrangeira, né? O nome estrangeiro. Aí você vai falar, né? Qual das propagandas, né? E por que isso acontece, pessoal? Ó, a imagem, pessoal, de uma coisa estrangeira, né, era melhor visto do que um produto nacional, né? As pessoas pensam, é estrangeiro, então é melhor do que, então é bom. Se fosse uma coisa própria do lugar, né, a pessoa ia pensar, não presta não, vou comprar o estrangeiro, porque o estrangeiro, né, com certeza é bom. Então a imagem, né, agregada à imagem estrangeira do produto, faz com que esse produto adquira um valor maior para o consumidor, né? Aí na segunda questão também vai mostrar, né, uma imagem, qual produto está sendo anunciado, quem é a pessoa que aparece em destaque nessa propaganda, né? Você vai colocar. Em sua opinião, qual é a intenção do anunciante trazer uma atriz de cinema para a propaganda? E na terceira questão você vai escrever um texto, né, com essas palavrinhas que tem aí no quadro, certo? Vocês vão realizar essa atividade e me mandar as fotos no privado.